Como foi isso? Como que você meio que aprendeu a fazer o que você queria fazer? Ou você já tinha uma ideia muito clara do formato? Ou você se inspirou em alguns? Por exemplo, hoje em dia tem o Flow Podcast, que é super famoso. Eles falam, olha, a gente olhou lá pra fora, viu como era o podcast lá do Joe Rogan, super famoso, e só copiou. Só que pra você, Aham. já tinha alguma inspiração, talvez lá fora, algum podcast com essa ideia de notícias aqui, 10 minutos pra te dar notícias do dia? Como que foi esse começo? Tinha vontade de fazer, né, algo ligado à mídia, querer fazer podcast, porque e quando eu comecei a me interessar mais por tecnologia e, por consequência, comecei a escutar os podcasts de tecnologia, cada episódio que eu escutava me dava vontade de fazer algo parecido. Não de falar a mesma coisa, mas ainda assim de gerar este material, né, de fazer, de compartilhar essa vontade que eu tinha de falar com alguém, ou com ninguém, e sozinho, como é no matinal, mas ao mesmo tempo com milhares de pessoas. A ideia foi meio daí. Não existia aqui no Brasil, já e ainda existe, por exemplo, o Cocatec, que tem uma pegada mais opinativa, é muito mais a personalidade dele e essa filtragem, a filtragem que ele faz, o Gustavo Faria, para trazer as notícias. Eu tentei atacar para um lado mais, não vou dizer neutro, mas ainda assim com a informação sendo apresentada de um jeito com o meu toque de. Claro que tem que ter a minha mastigada de personalidade ali para dar uma graça, para não ser só aquela coisa maquinal de contar a notícia, mas ainda assim eu acho que eu tive a sorte de perceber que existia esse mercado da galera que não tem tempo de passar o dia inteiro lendo blog, lendo site, ou não sabe de encontrar informação, que se interessa pelo assunto, mas não tem ali, não dá tempo, tá trabalhando, né? Chega em casa, tá cansado, vai dormir. Então, essa ideia de fazer o episódio chegar todo dia de manhã, curtinho, explicando, tentando mastigar o máximo possível ali. Até a estrutura do podcast eu tento fazer com que ela seja muito bem definida, exatamente porque podcast, no meu entendimento, é hábito, né? 100% hábito, né? A gente pode até falar sobre como a pandemia influenciou isso da parte positiva ou negativa daqui a pouquinho. Então, eu tento manter essa estrutura e mantenho desde o começo, porque eu acho que isso é essencial para você criar uma relação que acho que todos os podcasts conseguem, que é aquela coisa próxima, né? A pessoa está falando no cérebro de quem está escutando ali. Então, é uma coisa muito próxima, né? Uhum. E tentar explorar esse lado mais de entregar a informação de um jeito relevante, simplificado e próximo mesmo, como a Jo comentou sobre usar o instrumento da voz para fazer isso.